Olá, paz do Senhor, tudo bem? Queridos, eu queria compartilhar um texto hoje da palavra do Senhor com vocês aqui, que está em Isaías 6. Isaías 6, versículo 1, fala assim, ó: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Queridos, aqui em Isaías 6 ele começa falando do ano da morte do rei Uzias. E se a gente for estudar na história, se a gente for ali voltar, depois se vocês quiserem abrir a tua Bíblia ali em 2 Crônicas 26, vai falar sobre esse rei Uzias. Rei Uzias foi um homem, foi um rei levantado por Deus ali, que ele foi segundo o coração de Deus. Ele fez muita coisa, ele cresceu demais, ele foi um rei muito poderoso, ele vencia muitas guerras, ele construiu muita coisa ali, ele construiu muito, ele começou a reinar aos 16 anos, e ele reinou 50 e poucos anos ali. Só que ali em 2 Crônicas 26, deixa eu abrir ali. Em 2 Crônicas 26, ali no verso 16, quando ele já tinha terminado tudo, quando ele já tinha feito muitas coisas ali, fala assim, ó: Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. E ali, queridos, quando ele fez isso, o sacerdote veio atrás dele ali, e como ele queimou incenso ali, e o serviço de queimar incenso era dos sacerdotes, Deus castigou ele com uma lepra ali. E depois de ter reinado 50 e poucos anos ali, se eu não me engano 52 anos, ele teve que morar fora, ele foi expulso do palácio ali. E ele perdeu o reinado dele ali. Depois de 52 anos reinando, começou a reinar com 16 anos, foi um homem segundo o coração de Deus, e ele reinou ali 50 e poucos anos ali. E o que eu acho interessante ali que em Isaías 6, Isaías falando na morte do rei Uzias. Ali naquela época de Isaías, ali, se eu não me engano, já estava no reinado do rei Acás. Rei Acás era filho de Jotão, que era filho de Uzias. Então rei Acás, na verdade, era neto de Uzias. Já fazia muito tempo que não era Uzias mais que reinava ali. Só que esses filhos ali também não foram segundo o coração de Deus. Na verdade, eles reinaram muito pouco tempo ali. Mas o que eu quero deixar aqui é que os olhos de Isaías estavam no rei Uzias. Na verdade, Isaías ali, ele idolatrava o rei Uzias pelas coisas que ele fez ali, por tudo que o rei Uzias fazia. Os olhos dele estavam ali em Uzias, mesmo depois de ter tido lepra, mesmo depois de muito tempo. E o ano da morte do rei Uzias, se eu não me engano, Uzias morreu também com mais de 100 anos. Então, ele começou a reinar com 16 anos, reinou 50 e poucos anos e morreu com quase 100 anos. Então, quantos anos Isaías estava ali com os olhos voltados ali para o rei Uzias? A palavra de Deus, ela fala assim: maldito o homem que confia no homem. Quando a palavra fala maldito o homem que confia no homem, não quer dizer que eu sou maldito porque eu confio em você, mas é porque eu coloco a minha esperança no homem. Quando a minha esperança, quando tudo está nas mãos do homem, Deus, ele chama a gente de maldito por isso, porque a minha esperança tem que estar no Senhor. É do Senhor que vem o meu socorro. É o Senhor que é o Deus do impossível. Os homens não podem fazer nada. Embora Deus usa médicos, usa autoridades para manter o controle, para manter saúde, mas a minha esperança final, ela tem que estar no Senhor.
porque a palavra final é do Senhor. Não importa o que o médico fala, não importa qual é a tua sentença aqui. A palavra final é do Senhor. Aqueles que creem no Senhor, a palavra final é dele. Então aqui em Isaías ele fala assim, ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Queridos, ele só viu o Senhor porque ele tirou os olhos do homem. No ano da morte do rei Uzias, quando saiu da visão dele o homem, aí ele começou a ver o Senhor. Ele teve a revelação do Senhor quando ele tirou os olhos dele do homem. E ali ele viu a glória do Senhor, ele viu os serafins que estavam por cima dele. E o interessante é que ali, depois dele ter tido essa visão do Senhor, o Senhor se revelou para ele. Ele fala assim, ó, então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, depois dele ter tido a revelação de Deus, depois de ter tirado a visão do homem, quando ele acabou com a idolatria dele, Deus se revelou para ele. A partir do momento que Deus se revelou para ele, Deus revelou ele para ele mesmo. Deus revelou Isaías para ele mesmo. Aí Isaías percebeu que ele era um homem de lábios impuros no meio de um povo de lábios impuros. Aqui ele mostra pra gente, queridos, a Bíblia mostra que Deus, ele só vai tocar em você quando você reconhecer onde está a tua impureza, onde você tem errado. E aqui ele fala aqui, ó, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Queridos, Deus só vai tocar naquilo que a gente reconhece. Ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros. Por isso o serafim veio e tocou na boca dele, tocou nos lábios dele, porque Deus só vai tocar onde você reconhece. Você tem que reconhecer, queridos, onde é o teu pecado. É as tuas mãos que estão pecando? São os teus olhos que estão pecando? São os teus ouvidos? É a tua boca? O que você tem falado, o que você tem visto, o que você tem ouvido, onde você tem pisado, o que você tem tocado. Isaías aqui, ele entendeu, ele tirou a visão do homem, Deus se revelou para ele. Quando Deus se revelou para ele, a própria palavra revelou ele para ele mesmo. A Bíblia para nós hoje, queridos, ela tem que ser um espelho e não uma janela. Eu não posso ler Bíblia, eu não posso ver as coisas de Deus para julgar os outros. Eu tenho que olhar a palavra de Deus para julgar a mim mesmo. Ela tem que me revelar. A palavra de Deus, ela tem que me revelar. Jesus, ele tem que me revelar. Jesus, ele veio para revelar o Pai. E agora esse Jesus tem que me revelar para mim mesmo, para eu reconhecer onde estão os meus erros e eu pedir para o Senhor me tocar, porque o único que é capaz de me purificar é o Senhor. Eu não me purifico a mim mesmo. A palavra diz que não há um justo sequer. E nós somos justificados pelo sangue de Jesus. O que me justifica não sou eu, não são minhas boas ações. O que vai me justificar é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus. E eu preciso reconhecer aonde está esse meu erro, o que está impuro em mim, para que esse anjo venha tocar, para que o anjo do Senhor, para que o Senhor Jesus venha tocar no que está impuro ali. E a partir do momento que Isaías reconhece isso, ele reconhece que ele era um homem de lábios impuros no meio de um povo de lábios impuros, o anjo vem, toca e purifica. E aí Deus lança um chamado. Aí ele fala assim, ó, no versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem irá de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída. Queridos, aqui Deus lançou um chamado genérico ali.
Ele não chamou, alguns profetas são chamados desde o ventre, alguns são nazireus de Deus, que são chamados desde o ventre, outros são chamados desde criança, mas esse aqui, na verdade, Deus lançou um chamado pelo reconhecimento. Ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros. Ele viu o Senhor, porque ele tirou os olhos do homem. E aí Deus lança um chamado: quem irá por mim? Ele não falou: Isaías, você vai por mim. Ele falou: quem irá por mim? Aí Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se sentiu capacitado naquele momento de ir. E às vezes nós também estamos esperando, às vezes, algum chamado, mas Deus está falando: quem irá por mim? Que você reconheça, queridos, onde está a tua falha, onde está a tua fraqueza, o que tem te impedido de andar nos caminhos do Senhor, o que tem te impedido de fazer a obra do Senhor, o que tem te impedido de ir adiante. Reconheça que o anjo vai vir, ele vai vir com essa brasa, vai tocar naquilo que você reconhecer, mas você tem que reconhecer. Você tem que olhar para dentro de você. A palavra de Deus, ela tem que vir e fazer você ser transformado. Ela tem que fazer você reconhecer. Essa é a função da palavra de Deus. Essa é a função da Bíblia. Aí ele fala para ele ir, e o coração desse povo ia ser endurecido, os olhos deles iam ver e não iam enxergar, e é o que está acontecendo até hoje. Deus, ele tem se manifestado, a glória de Deus, ela tem se manifestado em todos os lugares, as pessoas não estão entendendo. As pessoas não estão vendo a glória de Deus. As pessoas às vezes estão brincando com Deus. A gente tem visto aí nesse final de ano aí, pessoal fazendo filme, brincando com Jesus. A gente vê no carnaval o pessoal nem aí brincando com Jesus. Estão brincando, mas a coisa é séria. E não estão entendendo o chamado que o Senhor tem para nós. O Senhor tem um chamado para você. Ele tem um chamado para cada um de nós. A palavra de Deus, ela fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos, querido? Porque poucos conseguem reconhecer aquilo que está errado, aquilo que está contaminando. Onde o anjo tem que tocar? É nos teus olhos? É na tua boca? São nos teus ouvidos? É nos teus pés? É nas tuas mãos? Que essa palavra, querido, curta, seja para você reconhecer hoje. Aonde o anjo tem que tocar? Olha para dentro de você e vê aonde Deus tem que tocar, para que você cumpra o chamado. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E que você seja, queridos, um desses escolhidos. Se você está aqui até agora, né, ouvindo essa mensagem, eu quero orar por você. Fecha teus olhos. Pai amado, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que esse filho, que essa filha que está ouvindo essa mensagem, embora muito simples, com muita humildade, ela venha tocar no profundo do coração. E que essa pessoa agora que está ouvindo, agora ela venha reconhecer o que precisa ser purificado pelo Senhor. Porque é o Senhor que vai purificar, não somos nós. E que o Senhor venha purificar, Pai. Que o Senhor venha tocar no lugar que esse teu filho agora está reconhecendo, nesse lugar que teu filho tem confessado agora. Venha tocar, anjo do Senhor. Toca com a brasa viva e purifica em nome de Jesus. Que o sangue e que o nome de Jesus venha fazer parte dessa pessoa, desse filho amado. Em nome de Jesus eu quero declarar a bênção, eu quero declarar a salvação, eu quero declarar a cura sobre a vida de quem está ouvindo aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba essa oração, querido. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.